Tá aparecendo para vocês que eu tô gravando? Sim, tá aparecendo. Gravando. Bom, gente, então, inicialmente, o que são os açúcares? Né? Nas unidades curriculares anteriores, a gente estudou a classificação dos alimentos. Proteínas, lipídios, fibras, carboidratos. E os açúcares são os carboidratos, então. E esses carboidratos, eles são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa informação é bem importante, porque mais para frente a gente vai visualizar nas reações esses elementos, tá? Então, essa é a composição de um açúcar, né? E ele é classificado como um carboidrato. A classificação dos carboidratos são divididas entre monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O que é isso? São unidades de carboidratos. Um monossacarídeo tem apenas uma estrutura. Disacarídeos, duas estruturas, ou seja, duas moléculas de açúcar. Pode ser uma molécula de frutose mais uma molécula de glicose. E vão formar a sacarose. Não quero. Então, a sacarose, gente, ela vai ser um disacarídeo. Oligosacarídeos tem uma estrutura maior, podendo ter 3 ou 4 unidades de açúcares. E os polissacarídeos aí são estruturas mais complexas. Professora, me maiores. escuta? Professora? Oi. É melhor desligar deixar só você falando, porque eu não tô entendendo nada que você tá falando, todo mundo falando junto. Tá muito ruim, eu vou desligar então, tá? Tá, eu acho melhor. Depois eu abro para vocês fazerem perguntas, tá? Muito barulho. E a câmera de vocês? Pronto. Todo mundo muda agora. Bom, então, gente, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de açúcares, isso está lá nos slides de vocês também, que é a glicose e a frutose. É bem importante que vocês avaliem a estrutura molecular desses dois açúcares, porque vocês podem ver que elas apresentam a mesma fórmula molecular. Se a gente for contar o número de hidrogênios e de oxigênios e carbonos presente tanto na glicose quanto na frutose, a gente vai ver que é tudo igual. O que está mudando entre uma estrutura e outra é o grupo funcional, que é o que está circulado aqui com esse círculo azul. Então, no caso da glicose, nós temos um grupamento funcional que é chamado de aldeído. E também vocês podem ver a nomenclatura dizendo que a glicose pode ser uma aldose em função desse aldeído. Já a frutose tem um grupamento chamado de cetona, tá? Podendo ser chamado de uma cetose, tá? Então, o que muda entre um grupamento glicose e a frutose é o grupo funcional. É a característica principal. Podemos dizer aí que esses grupos são como se fosse o sobrenome desses dois compostos. Isso é uma característica molecular. Além disso, a frutose tem um poder adoçante maior que a sacarose, ou seja, 100 gramas de frutose, que é o açúcar encontrado em frutas, equivale a 173 gramas de sacarose. Tá? Então, ela é muito mais doce, ela tem um poder adoçante muito maior, certo? Essas informações em relação a aldeído e cetona são bem importantes e a gente já vai usar elas, tá? Seguindo, eu falei para vocês sobre as reações de Maillard e reação de caramelização, tá? Essas reações, elas são muito importantes
não só na produção de balas e doces, mas em todas as áreas de alimentos que a gente usa e vai falar bastante sobre a reação de Maillard, então é importante que vocês entendam o que é essa reação, tá? Como que uma reação de Maillard acontece? É a mistura entre uma proteína e um carboidrato sob aquecimento. Isso acontece quando a gente assa carne, faz um churrasco, ou faz uma carne na panela, assa um pão, torra o café, e assim por diante. O que acontece? A mistura entre carboidrato e proteína forma um composto chamado melanoidinas, e essas melanoidinas é que vão ser responsáveis por formar a cor dourada dos alimentos ou a cor marrom, né? Eu coloquei um exemplo aqui embaixo de carne e pão, né? Por que a carne tem um determinado cheiro e uma determinada cor? Por causa do tipo de proteína e o tipo de carboidrato presente nesse alimento. O pão tem uma característica diferente, tem um cheiro diferente, vai ter uma cor diferente da carne também. Por quê? Porque tem uma proteína diferente e tem um carboidrato diferente. Mas a reação que acontece é a mesma. Então, sempre que nós falarmos em reação de Maillard, a gente vai ter uma proteína envolvida, tá? Isso é bem importante que vocês gravem e entendam isso. Diferente, por exemplo, de uma reação de caramelização, que vai ter a mesma característica, vai formar uma cor marrom dourada, vai desprender um cheiro, né, e um sabor no produto caramelizado. Porém, o que tem envolvido na reação não é a proteína, e sim o açúcar mais o calor apenas. Essa é a diferença entre uma reação chamada de Maillard, que quem inventou, criou e descobriu foi alguém com sobrenome, né, Maillard, e a reação de caramelização, que é o ato de caramelizar um açúcar, que a gente faz isso em casa, né, quando vai fazer pipoca, quando vai fazer um caramelo para colocar num pudim, por exemplo, o que a gente faz? A gente aquece o açúcar. Nesse aquecimento do açúcar, nós liberamos do carboidrato o hidrogênio e o oxigênio, que nós vimos anteriormente, tá? Espera aí que alguém entrou aqui. A gente libera esse hidrogênio e oxigênio e eles vão se rearranjar e vão formar água. E vão dar origem à coloração marrom que a gente conhece do caramelo, tá? Foi a partir dessa reação que se fez o corante caramelo, por exemplo, que é utilizado aí em vários produtos hoje em dia, tá? Então, gente, essa é a diferença entre a reação de Maillard e a reação de caramelização. Na reação de Maillard, a gente tem uma proteína envolvida. Imagine enquanto estão assando a carne, que ela vai passar de vermelha, né, bordô, para marrom, coloração de carne assada. Na reação de caramelização, nós não precisamos de proteína. Só acontece a liberação de hidrogênio e oxigênio formando o caramelo, tá? Vou habilitar aqui o microfone de vocês. Oi, pessoal. Vou habilitar o microfone para que, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei até agora, a gente possa conversar. Conseguiram entender a diferença entre uma reação e outra? Ficou claro para vocês? Sim? Todo mundo entendeu, gente? Me falem sim ou não.
Sim. 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 Alguém ficou com alguma dúvida no que é reação de Maillard e o que é caramelização? Não? Tranquilo? Sim. Vou Tranquilo. desligar o microfone e vamos continuar, então. Bom, já que entendemos reação de caramelização e Maillard, a gente vai para açúcar redutor e não redutor. Na nossa disciplina de balas e doces, a gente vai falar muito sobre isso. Isso é muito importante e, num primeiro momento, pode ser algo meio difícil de entender. Mas eu vou tentar ser o mais didática possível aqui para vocês entenderem. Então, assim, vocês vão ler muito sobre açúcar redutor e não redutor. A principal diferença entre eles é o quê? Num açúcar chamado de redutor, ele vai ter aquele grupamento aldeído que eu falei lá no início e o grupamento cetona livres, ou seja, numa estrutura de um açúcar, essa cetona e esse aldeído podem se desprender facilmente. Isso é um açúcar redutor. Guardem essa informação. Um açúcar não redutor quer dizer que a fórmula estrutural do açúcar não possibilita que a cetona e o aldeído se desprendam. Começa aí, tá? Mas vocês vão falar, professora, como que eu vou saber se o grupamento tá livre ou não vai estar? Então, olhem só. Os monossacarídeos, que são aquela estrutura formada por um único açúcar, por exemplo, a glicose ou a frutose sozinhas, são açúcares redutores. Sempre que nós tivermos uma única estrutura de um açúcar, vai ser chamado de açúcar redutor. Alguns disacarídeos têm essa característica e vão conseguir desprender a acetona e o grupo aldeído. Enquanto os demais açúcares, denominados polissacarídeos, que têm uma estrutura maior de açúcares, eles vão ser sempre açúcares não redutores, ou seja, eles não vão conseguir liberar a acetona e o aldeído presente. Então, a gente pode pensar o seguinte, que um açúcar redutor, ele tem a capacidade de se oxidar, ou seja, ele vai sofrer uma oxidação. Vou dar um exemplo de oxidação que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, um prego que fica em contato com a água ou com oxigênio, né, e umidade, ele vai se oxidar e vai formar a ferrugem. Tá? Isso acho que é um exemplo prático para vocês entenderem. O que acontece com esse açúcar redutor é a mesma coisa. É uma oxidação. Ele tem uma capacidade de doar elétrons para os demais compostos. Então, ele retira os elétrons, ele perde os elétrons dele, né? Acaba se oxidando. Então, esses são açúcares chamados de redutores. O que isso quer dizer para nós? O que isso influencia na produção de balas e doces? Então, assim, qual é a importância de um açúcar redutor? Vamos falar desse que, consequentemente, vocês entendem os não redutores. Quando a gente fala na reação de Maillard, que nós falamos anteriormente, é importante a utilização desse açúcar redutor, porque ele vai dar a coloração necessária para o alimento que eu quero, ele vai ser fundamental para o desprendimento ali do sabor e do aroma dos produtos, sejam neles chocolate, cervejas, cafés, carnes, vegetais assados e assim por diante. Então, ele é muito importante porque ele tem essa função. Em contrapartida, ele também, o açúcar redutor que está presente, por exemplo, no vinho.
né? Que nós temos a frutose, né? Presente na uva. A frutose, como a gente acabou de ver, ela é um monossacarídeo. Então, ela é um açúcar redutor, que se oxida. Isso, num vinho, não é desejável que ocorra essa oxidação. Por quê? Quando o meu vinho ficar em contato com o ar, por exemplo, ou armazenado, né, por um longo tempo e que tenha contato com o ar, ele vai começar a oxidar, né? Esse açúcar vai começar a oxidar e vai começar a alterar a característica do meu vinho, deixando ele com uma coloração mais escura, puxando para o marrom, né? Que aí a gente justifica aí na reação de Maillard essa cor. Por exemplo, o ketchup, né? O açúcar está presente no tomate. Também, quando ele fica em contato com o ar, ele começa a se oxidar e começa a alterar a coloração desse ketchup de vermelho. Um vermelho intenso, ele vai passando para um marrom. Talvez vocês até consigam visualizar isso em casa, em algumas situações, né? Esses são 2 exemplos que o açúcar redutor não é interessante. E aí, por isso, se faz o uso de um açúcar não redutor. Por exemplo, a sacarose, que é o açúcar branco que a gente usa, que é um açúcar não redutor. Então, ele tem de certa forma, para alguns produtos, ele vai ter uma estabilidade maior. Então, isso é mais desejável, né? Só que aí a gente já está falando de açúcares com qualidades diferentes também, tá? Então, essa é a principal diferença entre um açúcar redutor e um não redutor. O redutor tem grupamento cetona e aldeído livres para se oxidarem, enquanto que os não redutores têm uma molécula mais complexa que vai ficar fechadinha ali e que os grupamentos não vão conseguir se desprender, tá? E, consequentemente, geram essas características para os produtos, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo que eu coloquei no slide de vocês também, onde nós temos a molécula de glicose e frutose, que são açúcares redutores, são monossacarídeos, e moléculas simples, ou seja, elas conseguem se quebrar muito facilmente. Diferente da sacarose, que é formada por uma unidade de glicose e uma de frutose, formando um disacarídeo. Ela é uma molécula um pouco mais complexa, né? E que já não se oxida porque ele é um não redutor, tá? Então, essa é a diferença quando a gente vai falar de moléculas de açúcares redutores e não redutores. E ainda coloquei para vocês um exemplo da celulose, também, que é um carboidrato, e que é uma molécula muito complexa. Também se trata, né, de uma molécula não redutora, ou seja, não tem como eu liberar aí a molécula de acetona, de cetona ou aldeído, por exemplo, tá? Bom, vamos lá, vamos ligar o microfone de vocês de novo. Pessoal, deu para entender o que é açúcar redutor e não redutor? Ficou mais claro? No caso do não redutor, ele se quebra mais. O redutor, ele se quebra mais fácil. Exato. A molécula de cetona ou o aldeído, que a gente viu lá no início, aquele grupamento funcional, ele se desprende com facilidade, tá? Diferente do não redutor, que fica a molécula ali, como ela é uma molécula, imagine assim, uma molécula complexa, grande, eu não consigo quebrar ela com facilidade, né? Então, vai ser um açúcar não redutor. Certo? Certo. Deu para entender, gente? Alguém não entendeu? Falem agora o cálice para sempre. Vou considerar que todo mundo entendeu, tá, gente? Caso alguém faça anotação aí e depois pegue o material e tenha alguma dúvida,
Vocês me escrevam, anotem isso, que eu explico novamente, tá? Vou seguir aqui com o açúcar invertido agora, tá? Chega de macarrão. Bom, gente, isso aqui também é uma outra informação que vocês vão ver frequentemente em embalagens, em rótulos, né, ingredientes de produtos açucarados. Talvez já tenham lido, né? E agora a gente vai ver o que é isso. Então, o que é um açúcar invertido? A palavra invertido, a gente sabe o que é, né? Quando a gente inverte. Para o açúcar, é a mesma coisa. O que acontece? A molécula do açúcar, a sacarose, por exemplo, como está sendo demonstrado aqui, que é o açúcar branco que a gente utiliza, ele tem uma configuração. Quando nós diluímos ele, misturamos com água, ocorre a hidrólise dessa molécula de açúcar, né? A gente consegue ver isso diariamente, né? Coloca açúcar no café, num copo de água, ele vai sofrer uma hidrólise. Quando ele sofre essa hidrólise, vocês lembram que a sacarose é a união de glicose e frutose. Ele separa essas duas moléculas. Quando ele separa essas moléculas, a estrutura, ela inverte de lado, vamos dizer assim, de uma forma bem grotesca nesse momento. Ela fica invertida. A gente já vai entender o que é isso. E o que isso, qual é a função disso na indústria, tá? Então, assim, o açúcar comum, que é a sacarose, que eu acabei de falar para vocês, tem essa estrutura, que está aqui no slide, composto, então, por glicose e frutose. Quando essa sacarose ela é misturada, vai ocorrer a hidrólise, que é a quebra, e esse açúcar que vai ser decomposto ali, ele vai ser chamado, então, de açúcar invertido. Vejam que só foi o ato de hidrolisar a sacarose, deixar ela líquida, tá? O açúcar invertido, gente, vocês não precisam pensar que ele tem características nutricionais ruins, tá? Não tem nada a ver. Ele é um açúcar normal como o outro, a diferença foi só essa modificação na sua estrutura, tá? Ele é muito utilizado porque quando ocorre essa quebra da sacarose, se tem um produto comercialmente interessante, porque ela vai ter uma doçura maior, tá? Vocês viram que a frutose lá, ela é muito mais doce que a sacarose. Então, quando ocorre essa quebra da sacarose, consequentemente, a gente tem um produto mais doce. Essa é uma das características. E também uma outra característica muito importante, principalmente na indústria de balas e doces, é a utilização desse açúcar invertido na formulação para que não ocorra a cristalização do açúcar. Então, assim, a gente sabe que a sacarose que nós utilizamos em casa, o açúcar, ele tem uma capacidade de formar cristais. Dependendo do que você faz e a forma com que você faz, ele começa a açucarar, né? Você vai fazer um caramelo, ele fica com aquelas cristais de açúcar, o que não é interessante na textura do produto. Então, imaginem comer uma bala cheia de cristalzinho de açúcar. Isso não é interessante. Ainda mais que é um produto que fica, às vezes, longo tempo nas prateleiras do supermercado. Isso poderia, ao longo do tempo, formar cristais. O açúcar invertido tem a capacidade de diminuir a formação desses cristais, né? Quando misturado com outras substâncias. Então, isso para a indústria é muito interessante. Tanto que, se vocês digitarem lá no Google, tem diferentes marcas que vendem açúcar invertido, né? Vendem galões, baldes, enfim,
porque é um produto muito interessante para confeitarias, né, principalmente. Então, essa é a função do açúcar invertido, tá? A gente já vai entender principalmente essa configuração que eu falei para vocês. Então, vejam só. Quando vocês forem estudar sobre açúcar invertido, vocês vão chegar em algumas definições que é importante vocês saberem o que ela significa. Então, a denominação se refere à propriedade da estrutura química, ali, a estrutura molecular do açúcar, girar a direção da propagação da luz. O que isso quer dizer, gente? Se nós pegarmos um copo com água e adicionar sacarose dentro, esse açúcar vai se diluir. E como vocês viram, vai inverter a configuração da estrutura. Ou seja, nesse copo com água, a gente vai ter uma luz que passa nele, né? A luz que a gente está vendo. Isso é uma maneira bem mais simples para explicar para vocês. Digamos que, quando é um açúcar normal, essa luz iria passar pelo copo com água, iria direcionar a luz para a esquerda, e quando... para a esquerda, né? E quando eu tenho o açúcar invertido, ou seja, quando eu diluir a sacarose no copo com água, a luz que vai passar pelo copo, ela vai ter uma direção para a direita, tá? Isso é meio complexo de se entender nesse momento, porque é algo que a gente estuda lá em química orgânica, a orientação das moléculas. Então, assim, é importante que vocês saibam o que acontece, né? O que é esse desvio da luz polarizada? É simplesmente a orientação da molécula dentro, por exemplo, desse copo com água, e que vai direcionar ou para a direita ou para a esquerda a orientação da luz, tá? Por isso que ele se chama açúcar invertido. Considerando a sacarose inicial, teria um direcionamento da luz para a direita. Quando eu tenho um açúcar invertido, que é a separação da glicose e da frutose, a orientação da luz vai ser para a esquerda. Tá? Isso que é açúcar invertido, gente. Isso é só para vocês entenderem o porquê da palavra invertido. Mas o que é mais importante que vocês saibam é justamente os benefícios de se utilizar esse açúcar invertido e do que a gente viu anteriormente aqui, que ele tem uma capacidade, principalmente, de não formar cristais, né? Diferente da sacarose que a gente conhece. Então, além disso, o açúcar invertido ele tem o poder adoçante maior, como eu falei. Ele proporciona nos produtos açucarados uma maior umectância, sem deixar que o produto resseque ou cristalize. Ele melhora também a penetração do produto em tecidos vegetais, melhora a cor e sabor dos produtos assados, confere corpo aos produtos. No caso de sorvetes, cremes, ele tem uma maior flexibilidade também. Ele inibe a cristalização para produtos como sorvetes, doces em pasta e doce de leite, né? Quem já fez doce de leite em casa sabe que às vezes passam uns dias, o doce de leite começa a ficar açucarado com cristais, né? Isso faz com que, quando se utiliza o açúcar invertido, essa cristalização não acontece. Isso acaba deixando o produto mais macio, mais suave durante toda a vida de prateleira. Ele também realça o sabor em frutas, de sucos e refrigerantes, bolos e confeitos em geral, e padroniza e uniformiza a produção de caldas e xaropes, tá? Por isso que ele tem um uso muito grande dentro da tecnologia de produtos açucarados, tá? Vamos lá.
Ficou claro, gente, o que é açúcar invertido para vocês? Mais ou menos? Gilmar, entendeu? Para entender que ele tem uma reação química que ele separa as moléculas e ele, por essa reação ele fica mais adoçante. Como? Repete, por favor. A reação química separa as moléculas dele e se torna açúcar invertido. Na verdade, nem é uma reação, né? A mistura ele por exemplo, da sacarose com a água, que vai separar os dois açúcares. Esse disacarídeo, né, vai se transformar numa molécula de glicose e numa de frutose, que consequentemente tem um poder adoçante maior, né? E que tem todos esses outros benefícios que a gente acabou de falar. Uhum. A questão da luz polarizada é só para vocês entenderem a configuração da molécula, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Deu para entender isso, gente? Clareou um pouco do que vocês tinham recebido, material, leram? Ficou claro para vocês? Agora ficou melhor. Ficou melhor? Oi, pode falar. Não, tranquilo. Tranquilo? Pessoal, a partir de agora, as próximas aulas, tanto da unidade de balas quanto da de leites, eu vou encaminhar a aula para vocês e eu vou estar explicando, vou mandar um link também que vai estar postado no YouTube, eu vou estar explicando slide por slide. Então, assim, vai ser uma aula de aproximadamente 30, 40 minutos, mas que eu vou explicar todos os slides. Eu acho que isso vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. Tá? Vocês acham que é melhor assim do que só ler os slides? É bom ter a explicação da professora, né? Ajuda bastante, porque a gente lê e interpretar uma coisa, um texto é uma coisa, mas a professora explicando já é outra. Assim, vou abrir um parênteses e falar sobre a disciplina de leites. É o que eu trouxe para vocês até agora. São assuntos mais simples. Por exemplo, quando a gente fala em boas práticas de ordenha. Vocês já têm o conhecimento do que é higienização, do que é boas práticas em geral. Então, fica um pouco mais fácil de ler e entender. Diferente de quando a gente está falando, por exemplo, de açúcar redutor, né, de reação de Maillard. Aí é um assunto um pouco mais aprofundado. Então, a partir de agora, nas aulas, eu vou selecionar principalmente esses assuntos e trazer essas informações mais claras para vocês, para esses conteúdos. E o que eu julgar que é um pouco mais simples e que vocês têm necessidade, né, a gente vai conversando sobre isso também. E aí eu faço mais rápido os conteúdos. O que vocês acham? Pode ser assim? Pode sim. Pessoal aí que não está falando muito, entenderam? Gente, tem alguma dúvida? Eu entendi. Melhor do que antes. Melhor que antes? Que bom. Atingimos o objetivo, então. Maciel, vou lembrar alguns nomes aqui. Maciel tá aí ainda? O quê? Entendi, prof. Quem mais que tá quietinho aí? Neuci, Lourdes. Estão aí ainda? Prof. Caio. Sim. Aí. Quem mais? Maria Silvana. Tudo certo? Gente, vocês têm alguma pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. Num dia de ida e vinda sobre a permanência de Luiz Henrique... Não, tem alguém assistindo o Jornal Nacional aí? Cris, tudo certo? Essa é coisa do Caio. Boa noite. Beleza? Salve, Mar, boa noite. Boa noite, não, deve ser coisa do Caio. Pessoal, então é o seguinte, eu vou encerrar a gravação, tá? Peraí. Aceito as críticas, mas aquelas que são construtivas.